Olá, estamos começando o programa Literatura Local desta semana, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu trouxe aqui para conversar comigo, ele que é professor, escritor e eu posso dizer também que é ativista cultural aí de longa data em Passo Fundo e é também meu colega na Academia Passo Fundense de Letras. Hoje eu vou conversar com o professor Mauro Gaglietti. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado pelo convite, né? É um prazer compartilhar alguns minutos com você, um professor que faz um trabalho muito importante na nossa cidade, né? Junto com os alunos, no âmbito da criação literária, do incentivo à leitura, né? Então é um imenso prazer tê-lo como colega, né? De Academia de Letras, né? Um jovem, brilhante pensador. Não tão jovem já, né? Já tem uma barba branca aí um pouquinho já, né? Nem mais tão jovem. Quando eu lhe conheci eu era bem jovenzinho, agora já... Não, mas de qualquer forma é muito bom, né, estar aqui para conversar um pouco, né? E compartilhar cultura, literatura, né? Pontos de vista, isso é muito bom. E um dos motivos da sua presença aqui hoje é justamente que o senhor está preparando agora para a Feira do Livro, que vai acontecer em outubro, a 31ª edição do Café Filosófico, né? Exato. Aleixo sabe que, digamos assim, o Passo Fundo é considerado assim, a capital nacional da literatura, né? Por uma série de razões, assim, de muitas pessoas envolvidas nos últimos anos. E o Café Filosófico tem uma trajetória aqui na cidade de 15 anos, né? Então, são 31 edições presenciais, desse formato presencial, com reunião de pessoas em pub, livrarias, bares, né? Restaurantes, clubes, e tivemos 59 edições pela rádio Diário da Manhã, extinta rádio, né? Diário da Manhã, que eram programas assim exibidos nos sábados à tarde. A Sueli Guerin-Froze me ajudava, a Marisa Zílio, então eram nós três que nos encontrávamos lá com convidados, né, nesse formato de reunir 10, 12 pessoas em torno de uma mesa, e tivemos 59 edições durante 2011 a 2013. Então, digamos assim, já tem uma trajetória. Uma trajetória aí bem marcada na cidade, né? Inclusive, uma das coisas interessantes é que ele é um projeto itinerante também, né? Ele acontece em vários locais da cidade, né? Sim. Eu lembro que teve um problema uma vez que foi no café do Mac lá no shopping, no Bela, né? Sim. Teve outro que foi numa livraria, que eu compareci também. Então, ele vai sempre mudando de lugar. Por isso ele tem essa característica de cada edição contemplar um lugar diferente, né? Exato. Por solicitação dos colegas da Academia de Letras, né, mais especificamente da Marilise Leste, que presidiu a academia na gestão anterior, a gente considerou as ponderações e agora nós estamos fixados no próprio auditório da Academia de Letras, no meio da Feira do Livro, né? Por uma solicitação dela, a gente achou interessante justamente porque a gente já faz 15 anos que a gente está circulando. Agora é o momento da gente utilizar o espaço, né, da própria sede, que é uma sede muito linda, né, junto com o Teatro Múcio de Castro, junto com o Museu Ruth Schneider, né, nesse espaço ali junto com ao Instituto Histórico, né, de Passo Fundo. Então é um complexo cultural, né, que é muito interessante, e a gente vai, de certa forma, marcar essa trajetória de 15 anos, né, tornando, por exemplo, esse ano nós vamos ter 3 edições, né, tivemos uma edição já, vamos ter agora a segunda edição, que é a 31ª, e no final do ano, no final do mês de novembro, vamos ter a 32ª edição. A 31ª, agora na Feira do Livro, é dia 24 de outubro. E nós vamos contar com a presença de um escritor muito interessante, muito talentoso, que é o Rodrigo Tavares, que é o nosso colega da Academia de Letras de Bagé. Ele já foi homenageado lá pela Feira do Livro de Bagé e vai estar aqui lançando
o romance que é o Carincho, né? Que trata de forma assim, de uma linguagem bastante mágica até, os feitos da Revolução Federalista aqui do Rio Grande do Sul, mais especificamente do ponto de vista do olhar de uma mulher acerca das degolas que ocorreram aqui no Rio Grande do Sul. Então vai ser um encontro muito interessante, que vamos reunir os leitores desse livro. É uma obra de mais de 400 páginas, os leitores com o escritor. Então vai ser um encontro muito interessante, digamos assim, pessoas de gerações bem diferentes, pessoas com 70 anos de idade e pessoas com 20 e poucos anos de idade que leram o livro e vão conversar com o escritor. Então a data, a princípio, é dia 24 de outubro, vai acontecer lá na Academia Passo Fundo das Letras, na sede da academia, e o tema será a Revolução Federalista, mais especificamente essa questão ali da parte das degolas que ocorreram naquele período. Justamente, são coisas que não estão registradas nos livros de história. Aí nós vamos fazer também uma ponte entre a literatura e a história, que muitas vezes se aprende mais com a literatura sobre dado momento histórico do que propriamente com os livros de história. É impressionante isso. Claro, até porque a linguagem literária te coloca no meio, né, daquele acontecimento, que projeta lá muito mais do que um estudo acadêmico, por exemplo. Não que o estudo acadêmico não tenha importância, muito pelo contrário, mas são linguagens diferentes, né? Exato. Muitas vezes a gente aprende mais sobre a história da França lendo os romances do Balzac do que propriamente os livros de história retratando a mesma época que o Balzac criou os seus personagens. Então, é algo bem interessante que complementa, são linguagens diversas que complementam e na busca, né, de aquilo que, digamos assim, daria para se dizer como sendo o passado, né? Porque toda vez que o passado é presentificado, ele é reinventado. E isso desloca, né, essa noção de tempo, né, entre passado, presente e futuro. É aquilo que a física quântica já trouxe para nós há muito tempo. A literatura e a história mexem com esses fatores, assim, deslocando um pouco e questionando o que é o futuro, né, o que é o passado, o que é o presente, como noções bastante subjetivas, não algo material, palpável, algo objetivo, né? Então isso é bem interessante. Depende sempre do filtro que você aplica, né? Justamente. Do ponto de vista que você escolhe olhar também, né? Exato. A partir de qual ponto de vista você escolhe olhar as coisas. Então, esse autor ele vai vir para o Café Filosófico, vai ser feita uma discussão em torno da obra, em torno desses temas. Como é que surgiu a ideia do Café Filosófico? Faz 15 anos. 15 anos, uma boa pergunta. Inclusive, na Água da Fonte, que é a revista da Academia de Letras, né, nós fizemos uma edição recente, desse ano de 2023, passado, a gente fez uma espécie de retrospectiva, né, de o cenário que surgiu. E o cenário que surgiu é de 2009, com a presença de um jurista, de um filósofo de grande impacto, né, na América Latina, que é Luiz Alberto Vará, argentino. Ele esteve presente no primeiro Café Filosófico que aconteceu no pub ali pub, se não me engano, é 540 da Independência, com cerca de quase 300 pessoas naquele momento. Foi o primeiro Café Filosófico em 2009. O segundo e o terceiro foram em Buenos Aires, com participação de pessoas aqui do Brasil. Fomos de ônibus, 2 ônibus, um de Santa Catarina e o outro aqui do Rio Grande do Sul, basicamente Passo Fundo, Santa Maria, Santo Ângelo, Porto Alegre. Fomos, e alguns colegas da Academia de Letras, fomos para Buenos Aires, no segundo e no terceiro. Mas por que surge o Café Filosófico? O Café Filosófico ele surge, na verdade, nos anos 50 em Buenos Aires, nos anos 90 em Paris,
que, na verdade, é aquela discussão mais informal que, digamos assim, que procura sair do espaço das universidades, que são espaços, na época já eram, nos anos 50 e nos anos 90, já eram considerados, tanto aqui na América como na Europa, espaços assim muito fechados, onde não se aprende a pensar, se aprende a reproduzir aquilo que já existe. Então o café filosófico sempre foi uma forma de envolver pessoas para aprender na convivência com os diferentes, a pensar, a refletir e a sentir. Então, a sensibilidade, né, e a racionalidade, elas precisam convergir, porque o mundo ele é movido no campo das emoções, né? E o campo das emoções é que faz com que haja um grande aprendizado. É pelas emoções que as pessoas aprendem, ao contrário do que muitas vezes se ensina nas universidades, que deve-se priorizar quase que exclusivamente o aspecto racional, desconsiderando que nós somos mamíferos, somos répteis, né? Quando você só enfatiza o aspecto racional. Então é pelo campo emocional que, digamos assim, que as portas da sabedoria se abrem, né? Aquele trocadilho, né? Sabor e saber, né? Nunca teve briga? Briga não, teve discussões, né? Teve pontos de vista. Pontos de vistas... Mas uma boa discussão filosófica, de vez em quando, ela é mantida. O nosso slogan é embate. Todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? A gente começa a pensar sobre essa frase, esse trocadilho, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Quer dizer, de acordo com as lentes culturais, né? De acordo com as lentes de crenças, o nosso sistema de crenças é que faz com que a gente só escute aquilo que a gente quer escutar, ou aquilo que a gente está preparado para escutar. E aí a gente estabelece uma diferença entre saber escutar do saber ouvir. Ouvir, a maioria das pessoas consegue fazer isso. Agora, escutar o outro é uma das habilidades e capacidades mais difíceis da gente desenvolver, que é quando você reconhece a existência do outro, acolhe, respeita, dá visibilidade, mesmo que você não concorde com aquela ideia. Então, é o contrário da violência, né? Quando você quer eliminar o diferente. A pessoa. É o diferente, exatamente. Eliminar o diferente. Isso aí que abre uma série de questões étnicas, religiosas, ideológicas, culturais, de querer eliminar o outro. Isso aí é muito complicado, porque isso começa digamos assim, a ampliar uma disputa ideológica, uma disputa de fazer com que haja um espaço de convivência de múltiplas visões. A democracia deveria ser isso, né? Eu fico pensando nesse sentido, assim, se a gente for analisar, né? Num primeiro momento, você tenta justamente aniquilar o outro, né? Tem essa questão. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade moderna, pós-moderna, digamos assim, ela enfatiza muito que cada um tem os seus direitos. Então, veja que existe um conflito, porque é paradoxal isso, né? Como é que você vai dar para um sujeito a ideia de que ele tem todos os direitos possíveis do mundo, sim, e ao mesmo tempo você vai dizer que você não deve ouvir os diferentes? Quer dizer, você vai criar... São duas coisas que vão no caminho contrário, porque se você não consegue ouvir o diferente, e você exige ter um direito total e pleno sobre todas as coisas, você vai acabar justamente aniquilando o outro. Mas todo mundo vai querer aniquilar um ao outro, né? Então você vai ter uma série de pessoas que vão tentar se aniquilarem mutuamente durante todo o tempo, que eu acho que é o que está acontecendo hoje em dia. As pessoas, elas, não sei se você concorda com isso, as pessoas elas têm uma noção de que elas têm direito, e isso é algo real, né? Nós temos os nossos direitos, mas ao mesmo tempo nós não queremos respeitar o direito do outro, nós queremos aniquilar o direito do outro, sem abrir mão do nosso. É um paradoxo, né? Porque, na verdade, o direito a ter direito é o que define a cidadania, né? De acordo com
com a percepção da Hannah Arendt e de outros grandes pensadores, né? O direito a ter direito parte do pressuposto que todo direito é um dever ser. Então, não existe uma oposição entre direito e dever. Há uma complementação e uma noção de que a liberdade ela precisa estar acompanhada da responsabilidade, né? Tá aí a própria proibição do X aqui, do Twitter no Brasil, né? O X, né? Ele não quer ter responsabilidade por aquilo que ele permite que se poste na rede, né? Exato. Mas ele tem responsabilidade. Se eu abro um bar, por exemplo, eu tenho responsabilidade sobre o espaço desse, né? Então, No espaço exato. desse bar. Eu tenho Se direito... eu gravo este programa, Exato. eu tenho responsabilidade pelo que eu gravo e pelo que eu falo aqui, né? Então, o direito pressupõe que você deva, digamos assim, compreender que você tem deveres. Responsabilidade. É, Direitos que as pessoas não estão querendo ter. Exato, perfeito. Né? Nesse ponto aí a gente comunga, né? Porque, veja bem, se eu tenho direito, no teu exemplo, né? Se eu tenho direito de abrir um bar, eu preciso compreender que eu tenho o dever de respeitar o direito dos demais, da mobilidade, né? Da higiene, da segurança, né? Enfim, a legislação municipal, o plano diretor da cidade, a lei orgânica do município. Aí estamos aí no meio de uma eleição para a prefeitura, né, para a Câmara de Vereadores. Quer dizer, envolve o quê? Se todo mundo respeitasse a si próprio e as demais pessoas, não precisaria ter um excesso de legislação. Beleza. Então, como muitas vezes a gente compreende que a lei tem um caráter pedagógico de dever ser. Se você não sabe atravessar uma avenida, né, se você não compreende, você não foi educado pela família e nem pela escola, que você tem que atravessar uma avenida na faixa de segurança, tem que ter legislação para tentar De readequar exatamente esse caminho. suprir uma falha de educação, de mobilidade, de como se movimentar numa cidade, como se autoproteger, se autocuidar. E como quando você está se autocuidando, você está cuidando do outro também. É a mesma coisa o cinto de segurança, enfim, tudo. Tudo leva a essa perspectiva, né? Professor, nós estamos encerrando esse primeiro bloco. Depois eu quero falar um pouquinho sobre os seus livros também, né? Que essa trajetória de escrita vai a par aí com o Café Filosófico, né? Lado a lado um do outro, né? Voltamos em seguida. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou aqui conversando com o professor, escritor e meu colega aí da academia, né, o professor Mauro, e eu poderia dizer também a agitadora, agente cultural, né? Eu conheço o senhor de longa data, da época que eu era bem novinho mesmo e era aluno da UPF. E a gente já ouvia falar sobre suas atividades literárias, né? Falando sobre essa questão do diferente do outro, tem esse livro aqui, ele foi publicado quando, professor? 2022. 2022 e, digamos, os debates em todo o livro aconteceram em 2023 e ainda estão acontecendo, né? Aí, esse livro... digamos assim, eu procuro compartilhar com as pessoas a minha experiência em mediação de conflitos, né? Que ela é uma experiência que vem aproximadamente de 1996, 97, que é uma atividade que a gente faz na sala de aula
nos cursos de Direito, nos cursos de Psicologia, Serviço Social, que a gente deu aula, nos cursos de História, mas é uma atividade que ela se tornou uma profissão, né? Ela é uma profissão também, é uma profissão como no âmbito de um auxílio ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, né? Que é fazer com que as pessoas possam dialogar, tendo em vista a busca de soluções para os problemas que elas próprias criaram. Aí me veio uma pergunta. Estamos mais conflituosos hoje em dia? Porque se é preciso profissionalizar a mediação, então é sinal que a sociedade está mais conflituosa? É uma bela pergunta, muito inteligente a pergunta, porque o que mais cresce no Brasil e no mundo é o conflito. E na mesma proporção, né, não cresce a sabedoria em lidar com o problema, com o conflito. Então a nossa preocupação ela é uma preocupação no campo da educação, principalmente a educação infantil, porque os 5 primeiros anos de vida, eles são fundamentais para o desenvolvimento do Homo sapiens, né? A relação entre a mãe e o filho, a relação, digamos assim, em fazer com que haja um desenvolvimento da criança a partir do afeto da relação mãe e filho, da relação com o pai ou com os avós, os adultos no entorno dessa criança, e também o afeto no momento em que essa criança, muitas vezes, ela fica numa escola de educação infantil nos seus 5 primeiros anos de vida. É a parte mais importante onde as crianças desenvolvem, comparando com a idade adulta, né, com a juventude, a idade adulta, é o momento em que o nosso cérebro desenvolve o seu sistema neural, as suas sinapses, e é um momento de maior aprendizado. Então, é nesse momento em que a gente pode fazer com que as crianças aprendam a resolver problemas, desde cedo. Normalmente, o que os adultos fazem? Nós, professores, pais, tios, a gente intervém quando a criança está com um problema, achando que a melhor forma de ajudar aquela criança é resolver por ela. Separar o problema, separar, estão brigando. Parar o conflito, né? Parar o conflito. Não fazer com que a criança internalize e resolva o conflito por si mesma. Exatamente. Então, se você não teve essa oportunidade na infância de aprender a resolver os seus próprios problemas, você se torna uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto com essa precariedade dessa habilidade, dessa capacidade de resolver os próprios problemas. Aí, o que você faz? Você tende a terceirizar a solução para um juiz, para um promotor, para um defensor público, para o pastor, para o padre, para o professor, para o pai, para a mãe, e você se torna um adulto frágil, um adulto que não consegue resolver os problemas que você ajudou a criar. Você terceiriza para o juiz até a decisão de quem é que vai buscar o seu filho na escola. Você terceiriza para o juiz... Que não deixa de ser um absurdo. Porque tu não consegue conciliar o conflito com uma pessoa que às vezes tu viveu anos da tua vida no sentido de decidir quem vai fazer uma tarefa tão simples, tão importante ao mesmo tempo, mas simples, né? Isso aí... um filho... Isso aí é uma coisa tão assim... como se o Poder Judiciário fosse na cabeça... O pai é a figura do pai maior, né? O superego da sociedade. Freud, né? Lembra muito Freud. Exato. A sociedade frágil se sente incapaz, se sente insegura, sem uma autossuficiência, sem uma força psíquica interna, repassa para o juiz decidir até na separação de um casal, até com quem fica com um caderno de receitas. Receitas essas extraídas da internet, por exemplo. Um juiz me relatou isso, disse assim, mas Mauro, olha só, né, não é fácil passar num concurso para magistratura, não é fácil fazer o curso de Direito, não é fácil. E olha só o que chega para a gente resolver, certo? O pessoal que trabalha no Judiciário, no Ministério Público, que trabalha na Polícia Civil, na Polícia Militar,
são pessoas, em grande medida, que têm um grande sofrimento psíquico, porque se prepararam para trabalhar numa dimensão e precisam fazer outras. Professores também. Professores também, né? Pessoas que trabalham na área da saúde. Professores, de modo geral, na verdade, boa parte dos conflitos da escola, todo conflito, na verdade, são conflitos emocionais de origem familiar, com problemas não resolvidos em casa, que acabam explodindo na escola em uma hora ou outra e causam... Aí você tem uma sala de aula, por exemplo, com 25, 30 alunos. Desses 25, 30 alunos, tu vai ter talvez 5, 6 que consigam conciliar os próprios conflitos. E você vai ter 25, por exemplo, que trazem os conflitos junto consigo. Exato. E esses conflitos eles vão se somando, né? E aí, quando você pega uma escola com mais de 700 mil alunos, por exemplo, o que acontece? Meu Deus. Então, por exemplo, ser diretora de uma escola, diretor de uma escola, ser professor, né, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino técnico, no ensino universitário, é lidar com as emoções, né, inicialmente nossas, enquanto professores, enquanto profissionais, e ao mesmo tempo com as dos outros. Então, se a gente não consegue, se a gente não foi preparado, não teve a oportunidade de se preparar emocionalmente para lidar com as emoções dos outros, a gente não consegue exercer o nosso ofício, porque... E adoece. Adoece. Então, o adoecimento na classe dos professores, por exemplo, é altíssimo, né? Inclusive nessas outras áreas que você citou também, eu acho que também, né? Na polícia também, né? Que é o reflexo de uma sociedade doente, porque a doença ela vai sendo passada adiante, né? Ela vai sendo passada justamente para os órgãos que atendem essa sociedade. E que são os órgãos mais desvalorizados pela própria política estrutural, né? Impressionante. Porque, né, são os que mais fazem atendimento e são os mais criticados justamente pela própria população que é atendida. É uma loucura isso. É impressionante, né? O mundo, né? Mas assim, ó, você falou a palavra que eu acho que é uma palavra forte e importante, que é o adoecimento das pessoas, dos profissionais, adoecimento das famílias, o adoecimento... eu daria para se dizer assim, ó, há uma espécie de epidemia, né, digamos assim, da falta do afeto. Porque quando o afeto seria o quê? Tudo aquilo que nos afeta, que nos envolve, que nos atinge, né? E as emoções são respostas a esses afetos. Então, os conflitos, em grande medida, digamos assim, eles estão tratando das emoções. E muitas vezes os profissionais que vão trabalhar o conflito não foram preparados para trabalhar as emoções. Eles foram preparados para buscar a solução do problema. Mas se você não tratar o emocional das pessoas envolvidas no problema, você vai ter dificuldade de buscar uma solução. Então, é o que eu procuro apresentar no pegar, por exemplo, o formato de uma sala de aula, ele é totalmente antiafetivo, digamos assim, né? Ele é completamente antiafetivo, né? Ele não está ali para proporcionar um afeto, ele está ali, na verdade, para proporcionar uma experiência de submissão, né? Muito mais de submissão, uma relação de poder entre professor e estudante. E é impressionante, assim, que a sociedade ela mudou muito ao longo do século XX, né? E melhorou algumas coisas, pelo menos hoje em dia a gente não tem palmatória, né? Porque antigamente até isso já teve, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, parece que a chave em si não gira. Parece que tá ali na porta, mexendo na chave, mas a chave não gira, né? Não gira. Não gira, não dá um giro para abrir de uma vez essa porta, essa mudança. Tá faltando um grafite ali para, né, fazer com que a chave deslize. Isso aí é interessante porque a falta de amor faz com que a criança, com o adolescente, com o jovem, com o adulto adoeça. Isso aí está comprovado de forma científica, né? Que quando você está num ambiente em que não há amor, é que esse ambiente há poder. Quando há poder, não há amor. Então, se você trabalha no lugar, se você estuda no lugar, ou se na sua família existe o poder seria o quê? É fazer com que alguém se submeta. Submissão. A submissão, né? Então é uma linguagem
Mas é possível concluir as duas coisas também, né? Uma certa medida. Isso me lembra muito a teoria DISC, né? A submissão amorosa. Eu tenho a impressão que são coisas muito opostas. Eu diria que o poder anula o amor, né? O amor seria o quê? Seria aquela capacidade de convivência respeitosa, primeiro consigo próprio e com os demais. Porque quem não ama a si próprio não consegue amar os demais. A gente não consegue dar aquilo que a gente não tem. Se eu não tenho empatia comigo, se eu não me aceito como eu sou, eu não vou conseguir aceitar o outro. Então eu vou agredir o outro. Porque, na verdade, a questão está em mim. A minha identidade eu vou encontrar dentro de mim, não fora de mim. Ainda mais em tempos de redes sociais, em que se estabelece um grau altíssimo de comparação entre vidas, entre corpo, rosto, roupas, riqueza. Toda a comparação, status, toda a comparação é um grau absoluto, infinito de estímulo à violência. Primeiro, a autoviolência. Isso gera tristeza, isso gera culpa, vergonha. Vergonha, por que eu não sou daquele jeito, daquela pessoa que está nas redes sociais, daquele influencer? Por quê? Por que eu não tenho dinheiro para fazer aquelas apostas daquele jogo, ganhar aquele carro? Então, essa digamos assim, essa ansiedade é o grande mal que faz com que as pessoas não consigam viver no presente. E essa ansiedade, inclusive, né, a ansiedade é uma das doenças psíquicas que mais se alastrou nas últimas décadas, né? Em seguida, acho que da depressão, bom, não tem esse dado certo, estou chutando aqui, mas pelo que eu lembro, né, a ansiedade e a depressão cresceram muito, né, nas últimas décadas, devido a esse modelo de sociedade que incentiva a pessoa a ser, entre aspas, melhor, mas esse melhor é o melhor em relação ao outro. Não é o meu melhor, né? É o melhor do outro que tem que pegar para mim, né? Exato. Por isso que a educação ela deveria estar voltada para a preparação das pessoas para educação no sentido de desenvolvimento humano, de formação, né? Estou falando de formação, não estou falando de capacitação. Capacitação seria o momento seguinte. O primeiro nós precisamos de formação. A formação voltada para o quê? Para que as pessoas possam se respeitar. A educação numa escola, por exemplo, numa família, não poderia estar voltada para mudar o ser. Ela teria que estar voltada para mudar o fazer. Saber fazer. Nós aprendemos isso, que é a origem dos cafés filosóficos aqui da Academia de Letras, com o Dr. Aventino, que é o fundador aqui em Passo Fundo do Instituto de Patologia, fundou o Instituto de Patologia na Universidade de Brasília também, em anos anteriores. E a gente aprendeu com ele que, por ser patologista, ele conhece de forma muito profunda as crianças. E ele organizou uma escola e nós escrevemos um livro sobre isso, que é Por que as crianças não vêm com manual? Um livro lançado em 2019. Esse livro estuda essa escola lá na Vila Santa Marta. Hoje ela não existe mais, fechou com a pandemia, mas até a pandemia foi uma escola em que se conseguiu colocar em prática aquilo que é muito comum na Dinamarca, na Noruega, que os países apostam no desenvolvimento porque cuidam das crianças, da primeira infância. Cuidam. E aqui no Brasil é o que é mais desvalorizado, inclusive pelos professores. Uma das coisas mais valorizadas. De que forma acontecia esse trabalho do Dr. Aventino? As crianças passavam o dia inteiro, não na sala de aula, passavam o dia inteiro de pé no chão, em contato com a terra, nas árvores, plantando, colhendo, na chuva, em contato com o bicho, com cachorro, gato, ovelha, cavalo,
vaca, tirar o leite da vaca, saber de onde é que vem. Tem criança que acha que a ervilha vem de uma latinha do supermercado, não conhece uma planta de... Quer dizer, então, a primeira infância, nós temos que investir na primeira infância para nós termos os melhores cientistas do mundo, os melhores escritores do mundo, os melhores médicos, os melhores advogados, os melhores motoristas de caminhão, pilotos de aeronaves, enfim, nós temos que investir na primeira infância. Quem diz isso são os principais prêmios. As pessoas que ganharam, os economistas que ganharam o prêmio Nobel, eles dizem assim, aposta na primeira infância que o país vai se desenvolver em 50 anos. Ou como eu diria, não lembro agora se foi Platão ou Sócrates, né? Do que as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Exatamente. Professor, o nosso papo está muito bom mesmo, mas infelizmente nós precisamos encerrar, né? Com certeza já fica aí o convite aberto para outros programas. A gente pode, inclusive, fazer aqui com um outro convidado, fazermos futuramente um bate-papo sobre um tema específico. Eu acho que esse tema, ele é bem pertinente, então já fica o convite para a gente organizar um programa mais tarde sobre essa questão, de repente, um programa só sobre a mediação e sobre os conflitos, né? De repente, trazendo mais uma ou duas pessoas junto com o senhor, né? Para quem quiser encontrar os livros, onde? Direto com das livrarias, nas livrarias e também todos não, mas dos livros que eu escrevi, dos 23 livros, acho que 12 livros estão no site do Amazon. Amazon. Dá para comprar, mas as livrarias, né, vamos prestigiar as livrarias locais, que o pessoal precisa de que o dinheiro circule para poder manter a folha de pagamento do pessoal que trabalha nas livrarias, o aluguel da estrutura, vamos fortalecer as livrarias das nossas cidades aí. Certo. Muito obrigado, então, pela sua presença, né? E até o próximo programa aí que o senhor com certeza retornará aqui, certo? Eu que agradeço ao convite, convidando a você e o pessoal que está assistindo a participar da 36ª Feira do Livro de Passo Fundo, né, na Capital Nacional da Literatura, e também prestigiar o Café Filosófico no dia 24 de outubro, uma quinta-feira, a partir das 18h30. Vai estar na programação da feira, né? Gostaria de agradecer o Germanias Hotel, que vai hospedar o nosso escritor, né, o Rodrigo Tavares, a Pantique, que vai oferecer o pão de queijo, e o Café Riviera, que vai servir um gostoso café para os participantes. Então vai ter café, pão de queijo, então, né? Só chegar, e é gratuito, né? Gratuito. Ainda bem que você lembrou, é gratuito. Certo, obrigado, professor. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem no próximo programa.